Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina e que bom ter você por aqui. Já deixa aquele seu gostei que é muito importante e relevante para a plataforma e também compartilhe esse vídeo com suas amigas. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal e faça parte dessa comunidade linda de conquistadoras. E habilita o sino de notificação para receber todas as informações de novos conteúdos. E se você não me acompanha nas redes sociais, eu estou te esperando por lá. Agora vamos começar a nossa dopamina? Olha só o que a frase do dia traz pra gente de reflexão. Você não possui seus talentos por acaso. Você tem o necessário para florescer e frutificar. Eita! Você já pegou a lição de hoje? É exatamente sobre frutificar, florescer, sobre trazer os resultados das suas ações que nós vamos falar hoje. E eu quero começar já lendo com você o texto base para a nossa reflexão, porque eu tenho certeza que esta passagem já vai trazer uma percepção clara sobre o que nós precisamos fazer para que tenhamos frutos e até mesmo possamos dar os resultados que Deus tem para nós. Olha que interessante o que diz a passagem de João 15, do verso 1 até o 5. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu amo essa passagem, porque ela traz pra gente uma orientação e uma explicação muito clara de quem nós somos, de quem Jesus é e o papel de Deus em tudo isso. E olha que interessante, Jesus fala que ele é a videira, ou seja, ele é a base de tudo. E essa base é onde nós devemos estar alicerçados. Ou seja, se você e eu somos os ramos, precisamos estar conectados na videira que é Jesus. E nessa videira nós entendemos o nosso propósito. É nessa videira que nós entendemos quem nós somos, qual fruto nós vamos dar. E muitas pessoas acham que elas têm os seus talentos, suas habilidades, que nasceram com os seus dons, aleatoriamente. Isso aqui é algo que eu sei fazer, não é nada demais. Só que é aí que entra o ponto do que nós estamos aprendendo hoje. O que Deus te deu não é à toa. A habilidade que você tem, a capacidade que você tem, os dons que você tem, eles não são à toa. Eles não foram colocados na sua vida aleatoriamente porque, Deus que pensou assim, vou pôr isso aqui, eu não tinha o que colocar, vou pôr essa habilidade nessa pessoa. Claro que não. Quando Deus te deu uma habilidade, quando Deus criou você, Ele pensou exatamente num propósito para a sua vida. Então Ele colocou exatamente as doses necessárias para você viver o seu propósito. Então, se você tem um propósito muito claro e definido, você vai entender o porquê Deus te deu todas essas habilidades. Mas quando você não sabe o seu propósito, você também não entende o porquê você tem determinadas habilidades, até mesmo determinadas experiências na sua vida. Tudo que você vive, tudo que você tem, não é à toa. Um ramo não está numa videira à toa. E inclusive Jesus fala que aquele ramo que está lá, mas não está produzindo nada, ele está à toa ali. Então, para que ele serve? Para ser arrancado e ser jogado fora. É muito forte essa palavra, mas é uma verdade. Um ramo que está numa videira e ele não produz o seu fruto, ele não está servindo, ele está atrapalhando, inclusive, o crescimento de outros ramos que podem dar frutos. Então, você precisa entender que aquilo que Deus te deu é necessário e é o suficiente para você florescer. Mas se você não usar isso da forma correta, você vai ser um ramo seco, um ramo sem frutos. E, consequentemente, quais serão os resultados que você terá na sua vida? Você está conseguindo compreender? Então, nessa manhã e neste dia, Deus está nos convidando a refletir sobre como nós estamos usando as habilidades, os dons que Ele nos deu. Como que nós estamos
usando aquilo que Deus deu para cada uma de nós. O nosso talento, os nossos dons, aquilo que você faz com tanta facilidade que para você é tão comum, mas que não é comum para outras pessoas. Você precisa aprender a usar o seu potencial na medida certa daquilo que Deus te deu. E não ficar olhando porque o outro tem e você não tem. Muitas vezes a gente deixa de florescer e trazer os resultados que Deus sonha para nós porque estamos perdendo o nosso tempo olhando demais para que o outro tem aquilo que nós não temos. Quando, na verdade, deveríamos olhar para aquilo que temos, para aquilo que somos e usar isso ao nosso favor. Então imagina, se eu aqui pensasse, poxa, eu gostaria de ser tão analítica e tão focada como meu marido é. O Diego era extremamente focado, ele é extremamente analítico, ele consegue observar as coisas, mas eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa mais de comunicação, mais enérgica. Agora imagina se eu pensasse que eu preciso ser como o Diego. Não faria sentido para o meu propósito, porque o meu propósito é estar aqui, incentivando, motivando, instruindo outras pessoas. O propósito do Diego é totalmente diferente, que pode se conectar com o meu, mas de um jeito diferente. Então não adianta eu querer ser o que eu não sou, não adianta eu querer produzir frutos numa essência que não é a minha. Então Deus está convidando a gente hoje a pensar e valorizar a nossa essência. Pense naquilo que Deus te deu. Consegue parar por uns minutos e pensar e refletir de fato quais são as habilidades que você tem? Quais são os dons e os talentos que Deus te deu? Muitas pessoas falam que não tem nada, mas isso é uma baita de uma mentira. Não da pessoa, mas do próprio inimigo que coloca na mente dela. Olha, você não tem nada, você não sabe fazer nada, mas o inimigo está enganando essas pessoas para que elas não enxerguem o potencial que elas têm. E se você tem dificuldade de enxergar suas habilidades, seus talentos, pergunte às pessoas que estão próximas a você. Pergunte a elas, o que você enxerga em mim que eu faço bem? O que você enxerga em mim que é bom, que eu faço tão natural? Porque eu não consigo enxergar. Porque é tão natural para você e você nem percebe. Mas isso é algo que Deus te deu. É uma dose especial que Deus te deu de capacidade para algo diferente, específico, para que você possa florescer e frutificar. Mas como a gente leu aqui, na videira verdadeira que Jesus menciona, que no caso é ele menciona dizendo assim, que para um ramo dar fruto, ele precisa estar conectado na videira. E assim nós em Jesus. Para que a gente possa encontrar o nosso propósito, para que a gente possa encontrar aquilo que nós somos boas e naquilo que nós fomos chamadas, no nosso potencial, nas nossas habilidades, não adianta você só perguntar para as pessoas, você também precisa estar conectado em Jesus. Você precisa perguntar na fonte que é Deus. Jesus, ele é a sua fonte. Você precisa perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor deu para mim? O que eu posso aprender do Senhor que é para mim? Você precisa se conectar a Ele, ter relacionamento e intimidade com Ele, para que você descubra quem você é, suas capacidades, suas habilidades tão específicas que Deus presenteou você. E para isso, você precisa entender duas coisas. A primeira é que não é possível você dar frutos se você não estiver conectada na videira. Então, se você quer dar frutos, esteja em Jesus. É impossível você dar frutos na sua vida se você não estiver em Jesus. Você pode até dar frutos, mas com certeza não serão os frutos adequados, serão frutos que não vão ter valor algum. Sabe quando uma árvore dá um fruto, mas quando você vai ver tá amargo, tá azedo, ou enfim, não tá interessante? É exatamente isso que acontece quando a gente quer dar frutos, mas a gente não está conectado na videira certa. Nós damos frutos totalmente desconectados com o nosso propósito. E muitas vezes esses frutos no final não vão servir de nada para nós. Vão ser frutos que não vão nem servir para alimento de passarinhos. É muito pesado isso que eu estou falando, mas é importante que você busque conhecer a sua essência em Jesus. Conheça você mesma através do seu conhecimento de Jesus. Busque conhecer Jesus, porque quando você o conhece, você também se conhece. E por fim, você também tem que entender que cada videira, cada ramo vai dar ali uma essência de fruta, né, de uva. Vamos pensar na videira? A videira, ela tem uma única necessidade, dar o seu fruto, ou seja, dar a uva. Só que cada videira vai dar o seu tipo de uva. Então tem vários tipos, né, de uva, vários tipos de espécie mesmo desse alimento. Mas olha só que interessante, se a gente for pensar na uva, como tem vários tipos, né, cada uma delas vai ter uma finalidade. Elas não vão ser usadas da mesma forma.
Eu não sei se você gosta de uva sem caroço, se você gosta de uva com caroço, enfim. Mas tem sua diferença e cada uma é usada de uma forma diferente. Então, pensando nisso, não é diferente comigo e com você. Quando você está conectado em Jesus, você vai dar frutos que podem ser da mesma essência de outras pessoas, mas o sabor, a característica vai ser diferente. Pode ser a uva, mas vai ser uma uva diferente. Você tá entendendo? Então, o seu fruto que você dará em Jesus não vai ser idêntico ao que outra pessoa também dará. Mas elas podem ter a mesma essência, ou seja, porque vem da mesma fonte. Mas a forma de expressar, a forma de viver e de experimentar os seus frutos serão completamente diferentes das outras pessoas. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos. Porque é somente em Jesus que nós vamos entender o tipo de alimento, o tipo de fruto que nós vamos dar, o tipo de resultado que nós teremos. Então pense sobre isso. Você realmente está conectado na videira? Você realmente está buscando conhecer quem você é nessa videira? Você tem que ter perguntado para Jesus quem você é, quais são as habilidades que ele te deu, para que você possa usar isso para trazer os frutos necessários para a sua vida e também na vida das pessoas ao seu entorno? Essa é a reflexão que Deus quer que você faça hoje e que você viva hoje. Valorize os seus talentos, valorize os seus dons, valorize a sua essência e tente experimentar os frutos da sua própria estrutura, do seu próprio jeito de ser, que está conectado em Jesus. Pare de querer dar fruto que não combina com você. Comece a desejar os frutos que vêm e que competem com a sua verdadeira essência, e aí está em Jesus Cristo. Então, agora que você entendeu isso, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que Ele clareie cada vez mais essa palavra no nosso coração? Deus, muito obrigada por essa palavra, uma palavra de instrução para nós, que nos diz exatamente como nós devemos nos posicionar. Muitas vezes nós queremos dar frutos, mas esses frutos não competem com a nossa essência. Esses frutos não combinam com a gente. Mas pelo fato de desejarmos dar tantos frutos, nós nos perdemos, nós ficamos perdidas e acabamos deixando que a nossa essência morra. Mas, Pai, neste dia de hoje, Senhor, eu peço para que o Senhor nos ajude a recuperar a essência que nós temos, a recuperar a nossa identidade e a entendermos, Pai, a nossa habilidade, o nosso dom, o nosso talento que foi dado pelo Senhor a nós. E que os nossos frutos sejam a representação daquilo que o Senhor nos presenteou. É isso que nós te pedimos e também, Senhor, clamamos nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, agora que você entendeu que é importante você dar o fruto na videira e o fruto que tem a sua essência, eu quero que você comente aqui, deixe aqui nos comentários. Eu quero dar os frutos que Deus tem para mim. Eu quero dar os frutos que Deus tem para mim. Não quero dar o fruto que fulano tem, eu quero dar o fruto que Deus tem para mim. Então agora é hora de você declarar isso. Eu quero dar os frutos que Deus tem para mim. Agora que você comentou, tira o print e compartilha com suas amigas para que mais pessoas ouçam essa palavra. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!